Atos capítulo 15, versículos de 6 a 21. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu entre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Nosso Deus e nosso Pai, glorificado e engrandecido seja o teu nome, amado Deus Consolador. Bendito Deus de Israel, que nos predestinou antes da fundação do mundo, para que vivamos para a sua glória. Nós te rendemos graças pelo dom da vida eterna, no Senhor Jesus Cristo, a quem dedicamos todo o nosso culto e adoração. Louvado seja o teu Filho que não conheceu pecado, mas que fez pecado por nós, para que nele pudéssemos viver para a sua justiça. Glória ao Cordeiro, pois a salvação pertence a ele. Abençoe o coração dos ouvintes e que eu possa sempre pregar pelo poder do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor disse em Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20, Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muito embora o contexto seja de disciplina, mas, como os reformadores diziam, a liderança da igreja tem o poder das chaves, a ela cabe a inclusão dos membros da igreja, a ela incumbe executar a disciplina, aos líderes eclesiásticos cabe a supervisão espiritual do rebanho de Deus. Aos líderes cabe a presidência, a direção dos cultos, a pregação do evangelho, e à liderança cabe também as decisões importantes para dirimir os eventuais surgimento dos problemas. Esse texto trata exatamente dessa questão. Temos aqui a liderança da igreja estabelecida em Jerusalém para dissolver o problema doutrinário que alguns indivíduos que desceram da Judéia para a igreja missionária de Antioquia da Síria causaram, perturbando a igreja e ensinando aos irmãos que se eles não circuncidassem segundo o costume de Moisés, não poderiam ser salvos. Por isso temos nesse texto
a reunião da igreja com os seus líderes para impedir de modo absoluto a contenda e grande discussão que estava ocorrendo na igreja. Esse texto está muito bem dividido em 3 partes, sendo que a primeira nós temos o pronunciamento de Pedro nos versículos 7 a 11. Depois, de forma bem sintetizada, Lucas descreve Barnabé e Paulo contando as realizações de suas missões, no versículo 12. E, finalmente, o discurso de Tiago, nos versículos 13 a 21. É-nos dito no versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Quase certamente a igreja toda estava reunida sob o comando dos apóstolos e presbíteros que dirigiam a reunião. No versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Sendo assim, a igreja se reuniu junto com a liderança para examinar o problema grave que estava ocorrendo na igreja. A questão foi causada por alguns da seita dos fariseus que haviam crido e que estavam defendendo que era necessário circuncidar os gentios e determinar-lhes que observassem a lei de Moisés. Como é difícil assentir humildemente a salvação unicamente pela graça de Deus por meio da fé na obra do Senhor Jesus Cristo, sem as obras da lei. O homem necessita acrescentar algo na salvação, seja seus méritos, batismo e uma infinidade de coisas. Os indivíduos que foram perturbar a igreja de Antioquia obtiveram reforços de outro grupo da seita dos fariseus que estavam em Jerusalém e que não estavam felizes com a inclusão dos integrantes gentios que se converteram. E por causa do preconceito, fanatismo e intolerância cultural, tiveram dificuldade para se desvencilhar dos seus costumes religiosos, baseados nas suas próprias obras e que acabavam resultando em hipocrisia. Várias vezes haviam sido advertidos por Jesus, porém, mesmo assim, achavam que deveriam obrigar os gentios à condição dos judeus. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra primeiramente e começou a discorrer nos versículos 7 a 11, dizendo aos irmãos que Deus o havia escolhido, confirmando que por intermédio dele os gentios creram na palavra do Evangelho, dando a eles inclusive o Espírito Santo, igualmente aos judeus, dizendo no versículo 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Quantas vezes Pedro não viu a graça de Deus no Senhor Jesus alcançando os gentios quando pregava na Palestina? O ministério de Jesus foi especialmente na Galiléia dos gentios, onde o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quantas vezes Pedro não foi com Jesus até a região gentílica de Tiro e Sidom pregar o evangelho e curar os enfermos? Na primeira multiplicação dos pães, o pão que veio do céu foi para os judeus. Na segunda multiplicação, o pão que veio do céu foi para os gentios. Aqui no livro de Atos, Pedro reconheceu a obra de Deus sobre o gentio Cornélio, no capítulo 10, versículos 34 e 35. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Observe como foi bom o confronto de Paulo com Pedro em Antioquia, pois Pedro havia se recomposto. E nos versículos 10 e 11 é-nos dito, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro sabia que ninguém poderia ser salvo observando as leis, que serviam como aio, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pedro lembra que a graça de Deus é estendida a todos os que creem em Jesus,
independente das obras da lei, estendida a todos os tipos de pessoas, independentemente de cor, raça e posição social. Agora, em Cristo Jesus, foi estabelecido a paz entre os judeus e gentios, pois, tendo derribado a parede da separação que estava no meio deles, a inimizade, o Senhor Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos fosse criado um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos os povos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E ouvindo esse discurso de Pedro no começo do versículo 12, toda a multidão silenciou. Podemos imaginar os perturbadores da igreja, ouvindo os líderes em silêncio, e depois foi dado a palavra a Barnabé e Paulo. Observe como Lucas foi adequado em escrever primeiro Barnabé e Paulo, afinal de contas, Barnabé era o mais velho, membro da igreja de Jerusalém, líder reconhecido, e agora nessa reunião importante voltou a ter o seu nome em primazia, já que durante a viagem missionária sempre foi nos dito Paulo e Barnabé aqui, Paulo e Barnabé ali, mas agora apropriadamente Barnabé e Paulo tomaram a palavra naquele concílio, como mais velho, primeiro, e começaram a descrever os sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios, autenticando a mensagem e confirmando a admissão dos gentios entre o povo eleito de Deus antes da fundação do mundo. Afinal de contas, só haviam crido os que estavam destinados para a vida eterna, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Provavelmente, Barnabé e Paulo se delongaram ali, contando detalhadamente o que Deus havia feito durante a viagem missionária. Eu chamo a atenção para a ênfase na obra de Deus, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. A ênfase não está na obra realizada por Paulo e Barnabé, mas na obra realizada pelo próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos que realizou aquela obra missionária. Temos aqui a soberania de Deus na salvação do seu povo. Tanto Pedro, Barnabé e Paulo e Tiago reconhecem isso, em como Deus conduz o seu povo ao arrependimento e à fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez Lucas descreva de forma rápida a atuação de Barnabé e Paulo no concílio para ir mais rapidamente na questão e no pronunciamento decisivo, que não está baseado na experiência humana com sinais e prodígios, mas o parecer de Tiago está embasado nas Escrituras. Esse Tiago é o meio-irmão do Senhor Jesus e líder da igreja de Jerusalém. Não era o apóstolo Tiago, irmão de João, porque ele havia sido assassinado por Herodes, e isso está descrito no capítulo 12 desse livro. Tiago, meio-irmão de Jesus, não havia se convertido quando o Senhor esteve no seu estado de humildade aqui na terra. Mas quando o Senhor lhe aparecer após sua ressurreição, Tiago acabou crendo e se tornando um líder respeitado dentro da igreja. E na sua fala, ele embasa aquilo que Pedro havia defendido, ou seja, a inclusão dos gentios no povo de Deus. Então Tiago cita Davi, Amós, combinado com Isaías, concordando que Deus havia alcançado os gentios pela graça mediante a fé no Senhor Jesus. E nos versículos 19 e 21, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Observe que Tiago repreende indiretamente os provocadores da seita dos fariseus, quando disse, pelo que eu, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Tiago prega que se Deus salvou os gentios, concedendo-lhe o dom da vida eterna pela graça e escolha divina,
Então quem poderia contradizer? Ou como diria Paulo, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? E Tiago sugere, com a sabedoria divina, quatro obrigações aos gentios, e que estava relacionado ao culto pagão. Os gentios deveriam se abster das contaminações dos ídolos, ou seja, da idolatria tão preconizada na cultura pagã. As relações sexuais ilícitas, muito ligada com o culto pagão, onde havia a presença de prostitutas cultuais. Da carne de animais sufocados, muito presente nos sacrifícios idólatras e pagãos, e do sangue, onde os pagãos bebiam sangues de animais para se fortalecerem na fé. Essas são as recomendações sábias e cheias de moderação própria da vida cristã. Apenas uma nota final, no versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Tiago lembra os judeus que os gentios não tinham a lei e desconheciam os preceitos de Moisés. Então, se eles desejassem ouvir mais acerca da lei de Moisés, poderiam ouvi-la explicadamente, todos os sábados nas sinagogas. Tiago, com isso, harmoniza a igreja, inferindo aos gentios que respeitasse a posição dos judeus também, apaziguando tanto judeus como gentios nos seus comentários finais, procurando estabelecer a paz e a unidade da igreja. Alguém disse que Tiago alertou os judeus que não obrigassem os gentios a viverem como os judeus, e alertou aos gentios que não vivessem como os pagãos. Os gentios não precisariam viver como os judeus, mas também não deveriam viver como os pagãos. Apenas para concluir, eu quero dizer que certamente a decisão coube ao Espírito Santo, mas não como uma revelação direta dada por meio de algum apóstolo, mas para estabelecer um modelo para a igreja, a autoridade que tem os concílios da igreja. É-nos dito no versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo. A decisão aos gentios que se privassem das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, veio diretamente do Espírito Santo por meio do concílio, que havia ligado no céu a sua decisão e concordado a respeito daquelas 4 observações e ordenanças estipuladas aos gentios. Porque o concílio de Jerusalém se estabeleceu e Jesus prometeu que estaria no meio deles. Em contrapartida, os judeus não deveriam mais perturbar os gentios que se converteram a Deus com a circuncisão e a lei de Moisés. Essa é a lição principal. A importância de submetermos às decisões dos líderes da igreja e recorrermos a eles para resolver os problemas da igreja. Seja problemas morais, sejam espirituais e doutrinários, devemos ser submissos aos líderes de nossa igreja. Às vezes, os líderes da igreja se reúnem não para resolver questões à luz das Escrituras, mas por questões pessoais e pragmáticas. Mas os presbíteros e pastores vão prestar conta do seu serviço a Deus. Cabe a nós acatarmos sem nos rebelar, e parece que os da seita dos fariseus fizeram isso. Acataram o decreto apostólico porque não vemos mais nenhuma rebelião nesse sentido dentro da igreja. Talvez tenham compreendido e ficado um pouco envergonhados e sentido a advertência contra o perigo de tentar a Deus pela falta de reconhecimento da sua misericórdia, pelo fato de Deus ter sido gracioso com os gentios. Mateus 20, de 13 a 15, Jesus contou uma parábola cujo viticultor bom, justo e generoso descortina a maldade do coração dos seus trabalhadores. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Essa é outra lição do texto. A primeira é obedecer às decisões da liderança da igreja, a segunda é a advertência contra o perigo de não enxergar a obra de Deus na vida da igreja, deixando de reconhecer os privilégios que Deus concede ao seu povo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.